Estamos tratando sobre a igreja, é um tema muito importante, a eclesiologia. E aqui vamos tratar hoje dos fora da igreja não há salvação, desses que estão fora da igreja. Agora está entre aspas no catecismo, porque precisa de uma explicação. O que quer dizer que aqueles que estão fora da igreja não têm salvação? Como entender a igreja? Até agora nós já estamos entendendo, né? Muita coisa, já deu para perceber que todo aquele que crê e é batizado está inserido no corpo de Cristo, né? A igreja de Cristo é bem maior do que o que nós podemos imaginar. Depois, de certo modo, podemos dialogar até mesmo com os que não são cristãos e não têm conhecimento do cristianismo. Existe também chamadas sementes do verbo, que é um tema que poderia ser bem desenvolvido aqui depois. Agora, o que quer dizer que fora da igreja não há salvação? Está aqui no catecismo. Você pode ler aí no número 846, ou a partir desse número, que é o número que nós vamos meditar hoje. Como entender esta afirmação com frequência repetida pelos padres da igreja? Formulada de maneira positiva, ela significa que toda salvação vem de Cristo cabeça, através da igreja, que é o seu corpo. Apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, o concílio ensina que esta igreja peregrina é necessária para a salvação. Então, a primeira afirmação importante: a igreja peregrina, a igreja de Cristo, é necessária para a salvação. Há quem diga por aí que não, a igreja não salva ninguém, isso já é uma heresia. Então, a igreja é necessária, Cristo a quis, e é através dela que nós nos alimentamos do próprio Cristo, recebemos os sacramentos, recebemos a absolvição dos nossos pecados, podemos caminhar nesse trono da misericórdia de Deus. O único mediador e caminho de salvação é Cristo, que se torna presente no seu corpo, que é a igreja. Então aqui a gente precisa observar. Então, quando alguém diz que a igreja nos salva, já a desvinculou da cabeça, que é Cristo. Aqui eu já disse outra vez que ninguém pode querer a cabeça sem o corpo, nem o corpo sem a cabeça. Então, a salvação vem de Cristo, né? Cristo é o nosso Salvador, é o único mediador da salvação. Pois bem, a igreja é corpo deste que é o mediador único, e é por esse corpo que ele age salvando. Ele, porém, inculcando com palavras expressas a necessidade da fé e do batismo, ao mesmo tempo confirmou a necessidade da igreja, na qual os homens entram pelo batismo, como que por uma porta. Então, nós temos a necessidade da existência da igreja por vontade do próprio Cristo. Por isso, não podem salvar-se aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus através de Jesus Cristo como instituição necessária, apesar disso, não quiserem nela entrar ou então perseverar. Então, é clara a afirmação. Vou repetir. Por isso, não podem salvar-se. Ou seja, não tem salvação para aqueles, ou não existe salvação para aqueles que, sabendo da existência desta igreja, essa igreja fundada por Deus, né? Aqui pelo Pai, através do Filho, a igreja que existe como corpo de Jesus, ele sabe dessa verdade, e que ela é uma instituição necessária por vontade do próprio Cristo, e mesmo sabendo, não querem nela entrar, ou se nela estão, não querem perseverar. Então não pode haver salvação nessa situação. Então veja a coisa como é muito séria. A gente vê pessoas que não querem saber da igreja
E também a gente percebe alguns que mesmo estando na igreja são muito frios, são muito indiferentes, não participam de nada, não se envolvem com o seu ensinamento, não se envolvem com os sacramentos, com a liturgia, com nada. E assim, muitas vezes deixam a igreja e saem para entrar em outras comunidades que não tem nada a ver com a Igreja de Cristo. Claro que as outras comunidades, aqueles que são batizados e são inocentes, são de certo modo inseridos aí no corpo de Cristo, participando da igreja, mesmo condenando a igreja da qual fazem parte, porque eles não fazem parte daquela seita. Na verdade, eles fazem parte da igreja de Cristo. Agora, falam mal da igreja de Cristo por ignorância, por ignorância. Pois bem, aquele que conhece essa verdade e não a abraça, então está fora e não entra, ou está dentro e não a vive, não persevera, não pode ser salvo. Porque negar a igreja de Cristo é também negar a Cristo. E negar a Cristo é negar também aquele que o enviou, é negar o Pai. Ora, negar a Deus é negar a própria salvação. Esta afirmação não visa aqueles que sem culpa desconhecem Cristo e a sua igreja, certamente. Ninguém vai ser condenado por ignorância. Interessante que Santo Agostinho já dizia isso, né? O oitavo sacramento, o sacramento da ignorância. Então muita gente não sabe. Ora, isso serve até para a questão do pecado, por exemplo. Para que haja um pecado, é necessário que você tenha a matéria, conheça e consinta. São três coisas importantes. Existe a matéria, conheço a matéria e consinto na matéria. Então, se a pessoa não sabia, ninguém peca por não saber. Ninguém peca quando consente numa coisa que acha que não é. Por exemplo, é muito comum chegar a gente para se confessar e em determinado pecado dizer: e é pecado, padre? Eu não sabia que era pecado isso. Pois é, se não sabia, não pecou. Agora, a partir desse momento em que toma conhecimento, se o faz, peca. Então, no caso aqui da igreja, se há o desconhecimento, tanto de Cristo, há regiões que não conhecem o Cristo, essas pessoas são salvas pelo bem que fazem, por aquilo que nós chamamos, desde Justino, no primeiro século I, século II. Então, quando já se fala das sementes do verbo, aquela semente de verdade, de justiça, de bondade, que está aí no coração do ser humano, porque todos nós viemos de Deus. Se a pessoa não conhece a igreja, não conhece Cristo, mas faz o bem, vive a verdade que conhece e procura ser fiel ao que conhece, ama o que conhece, essa pessoa não pode ser condenada, porque ela não tinha a plenitude do conhecimento que é dado através de Cristo. Ela tinha o conhecimento dado a ela naquele contexto. Então, segundo aquele contexto, ela vai se salvar sim, se pratica o bem. Pois bem, e dessa forma estão, de certo modo, vivendo segundo Cristo, porque vivem a verdade que conhecem. Ninguém pode viver a verdade senão através do próprio Cristo. Ele disse que era o caminho, a verdade e a vida. Então, aqueles que desconhecem Cristo e a igreja não podem ser colocados no âmbito daqueles que conhecem a igreja, que a igreja vem de Cristo, ou que não entraram, ou que estão dentro e nela não conseguem se encontrar ou viver Jesus Cristo de verdade. Então, nesse caso é diferente. Aqueles, portanto, que sem culpa ignoram o Evangelho de Cristo e sua igreja, mas buscam a Deus com coração sincero e tentam, sob o influxo da graça, cumprir por obras a sua vontade conhecida através do ditame da consciência, podem conseguir a salvação eterna. Então, a palavra que está aí no Catecismo número 847. Convém que aprofundamos bem. Se não há conhecimento da igreja, se não há conhecimento de Cristo, mas conhecem e vivem aquela verdade do seu contexto, essa pessoa, por desconhecer Cristo, desconhecer a sua igreja e conhecer somente aquilo que está ali ao seu alcance e praticar aquilo que é bom segundo o que ela conhece, sim, ela pode conquistar a salvação. Deus pode, por caminhos dele conhecidos, levar à fé todos os homens
que sem culpa própria ignoram o Evangelho. A primeira afirmação aí do 848. Deus pode, por caminhos dele conhecidos. Então, caminhos conhecidos pelo próprio Deus. Né? Porque Deus ultrapassa todo e qualquer limite. Deus é o ilimitado. E é Deus. Né? Essas pessoas podem sim conhecer a salvação. Pois sem a fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Mesmo assim, cabe à igreja o dever e também o direito sagrado de evangelizar todos os homens. Então, a missão da igreja é fazer com que, na força do Espírito Santo, o evangelho chegue a todas as pessoas, para que todas essas pessoas cheguem ao conhecimento da verdade, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas não foi possível chegar a determinadas regiões, a determinadas pessoas. E essas pessoas sofreram a morte, mas viveram segundo o que acreditavam. Essas pessoas não podem ser condenadas. Elas não tiveram a oportunidade de conhecer o Evangelho. Agora, quem conheceu o Evangelho, conheceu a igreja e se tornou indiferente, não levou em conta essa verdade, aí sim, não pode haver salvação para esse grupo. Essas notinhas que nós encontramos aqui dessa reflexão, 1388, essa nota é da Lumen Gentium 14, é da primeira Constituição do Concílio Vaticano II. Então, todos nós devemos ter conhecimento. E a outra também da Lumen Gentium 16, Lumen Gentium 14 e Lumen Gentium 16. Então, é importante ter em mente isso. E a do número 848, nós a encontramos também em um decreto ad gentes do Concílio Vaticano II, que trata muito bem desse ponto. Então, o catecismo ele está voltado aqui para a Palavra de Deus, né? A Palavra de Deus e toda essa realidade do concílio para trazer a riqueza para todos nós. Eu espero, né, que essa riqueza esteja aí sendo cada vez mais querida, desejada, porque esse é um aprofundamento que nós não devemos deixar de lado jamais. Devemos correr atrás dessa verdade. Então, fora da igreja não há salvação, então, entre aspas. Por que aspas? Porque aqueles que ignoram a igreja e Cristo, ou seja, que não têm o conhecimento dessa verdade, podem sim ser salvos pelo que conhecem, e não é pela verdade que conhecem, na dedicação de sua vida. Aqueles que, uma vez conhecendo, não a abraçam, não abraçam Cristo, nem abraçam a sua igreja, sim, para esses realmente não há salvação. A missão, uma exigência da catolicidade da igreja. A missão, uma exigência da catolicidade da igreja. Mas esse é um ponto que nós vamos ver depois. Eu espero que você tenha se enriquecido com esse. Na próxima formação, trarei o número 849, a missão, uma exigência da catolicidade.